Olá, vamos à correção da atividade de literatura, turma do sexto ano. Eu não coloquei o texto, tá, gente? A gente vai direto para a correção das perguntas. O texto vocês já tinham que ter feito a leitura. Tá em amarelinho aí as palavras que estão grifadas, eu creio que não foi grifado na cópia, tá? Observe a seguinte passagem do texto. Democrata é a dona Marilis, professora da escola pública de uma rua que não vou contar. Procure o significado do termo destacado e responda que tipo de pessoa é Dona Marilis. Democrata é aquela pessoa que segue a democracia. É aquela pessoa que gosta de seguir o que a maioria quer. Foi isso que ela fez, né? Ao propor a escolha da calça para a turma. 2. O nome da professora citada no texto é o nome real da professora, na qual foi inspirada essa história? Comprove sua resposta com a passagem do texto. Não, logo no texto ele diz que não vai dizer o nome real, né? Porque isto foi uma história real e ele não quer falar o nome. E o nome da rua ele também não conta. 3. É correto afirmar que a história contada no texto de fato aconteceu? Sim, porque ele fala que não quer falar o nome da professora, não quer falar o nome da rua. E se ele não quer falar essas coisas é porque alguém que leu pode identificar as pessoas, né? E por isso ele não quer. Então, provavelmente é uma história real. 4. Observe a seguinte frase do texto. Pode a garotada responder em coro. De que forma a turma respondeu para a professora? Em coro, que é em coro, todo mundo junto, de forma oral. De que forma a palavra plebiscito é explicada no texto? A professora diz que é uma votação onde a maioria é que vence. Sobre qual questão a professora resolveu fazer um plebiscito com a turma e por que ela solicitou a participação? Sobre o uso da calça, né? Porque ela disse que o governo já aprovou, a escola já aprovou, mas ela gosta de que nas turmas dela os alunos aprovem as coisas também, não só ela. Qual foi a opinião de Renato Carlos sobre o assunto e de que forma ele justificou essa opinião? Renato Carlos ele é contra o uso da calça porque ele prefere que a professora use mini saia. Oitavo, acho que não deve, respondeu, baixando os olhos. O que o trecho destacado demonstra sobre o sentimento de Renato? Que ele está com vergonha, né? De dar. Ou ele está com vergonha de falar, que às vezes é tímido, não quer se pronunciar no meio da turma, ou ele está com vergonha da resposta que ele deu. Ficou com vergonha de falar que prefere a professora de mini saia. Para quem a professora pediu que anotasse os votos contra o uso da calça comprida e para quem pediu que anotasse os votos a favor. Ela pediu a Marilena que anotasse os votos contra e a Leonardo que anotasse os votos a favor. Observe o trecho. É você, Leonardo, por obséquio. E você, Leonardo, por obséquio. Anote os votos a favor, se houver. Reescreva a frase substituindo a expressão destacada. Obséquio quer dizer por favor. Então você vai dizer, e você, Leonardo, por favor, anote os votos. 11. Na seguinte frase, a senhora tem um roxo cardeal que eu vi outro dia. Aquela é Bárbara. Qual é o sentido da expressão destacada? Fantástica, bonita, né? Ela gostou da calça. O aluno justifica, no 23º parágrafo, o aluno justifica o voto contra, usando a seguinte frase. O quadril, sabe, fica meio saliente. De quem é essa opinião? E o que a menina quis dizer? É de Aparecida, e ela quis dizer que ela não concorda com o uso da calça pela professora, porque ela acha que o quadril da professora vai ficar marcado, né? A calça vai ficar um pouco apertada, ou ela acha que a professora vai ficar aparentemente gorda, alguma coisa do tipo. Qual dos alunos preferiu não dar sua opinião e que palavra do texto foi enviada para registrar isso? Foi Pita e ele disse que tanto faz, que isso é coisa de mulher. E ele, coisa de mulher, ele prefere não opinar. Observe o seguinte trecho. Assim iam todos, votando como se escolhessem presidente da República. Tarefa que talvez, quem sabe, no futuro sejam chamados a desempenhar com a maior circunspensão, que significa vontade, né? Força de vontade, de forma bem feita. Qual foi a opinião de Jorgito e de Renato? Eles disseram que tanto faz, que cada um usa o que quer. Que para eles, se eles querem usar, a professora quer usar calça, ela usa. Se ela não quiser, ela não usa. Que se eles quiserem usar short, usa. Não quiser usar uniforme, não use. Eles eram assim. Na frase abaixo há um erro. Reescreva empregando a norma padrão.
A senhora vem de calça comprida e a gente aparecemos de qualquer jeito, né? O correto, a senhora vem de calça comprida e nós aparecemos ou a gente aparece. Que palavras foi empregada no texto para demonstrar que Gilberto discordou de Jorgito? Que argumento ele usou para basear a sua opinião? Ele fala, não é de forma alguma, nada disso. Vai virar bagunça. Se cada um vier com o que quer, virar bagunça. De que forma e por que a professora resolveu encerrar a discussão? Ela diz que cada um está dando sua opinião, ninguém está ouvindo ninguém, então ela diz, eu declaro o plebiscito por encerrado. E acaba com a votação, porque a turma acabou levando para o lado do uniforme e esqueceu a calça. Na vida de minhas retinas tão fadigadas, não. Tem esse antes, né? Observe o seguinte trecho do último parágrafo. E antes que fosse decretada por maioria absoluta a abolição do uniforme escolar, o que significam os termos destacados, como poderíamos reescrever? Então, o termo destacado seria decretado, né, antes que fosse dito ou apoiado por maioria absoluta a abolição. A abolição é fim. Então, os termos é decretado e abolição, você pode trocar por determinado, resolvido e por fim. Qual foi o placar final do plebiscito proposto por Dona Marilis? 2 pessoas votaram contra e 4 pessoas votaram a favor. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fadigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Esta pedra no meio do caminho só não pode ser desânimo, entusiasmo, tristeza, fraqueza, problemas. Só não pode ser entusiasmo, né? Porque a pedra no meio do caminho significa as dificuldades pelas quais ele enfrentou durante a vida. O caminho é a vida. E as pedras são as dificuldades. E dificuldade não pode ser uma coisa boa, então não tem como ser entusiasmo. O caminho, nesse poema de Drummond, é uma metáfora para a vida, né? É um significado, uma figura para a vida. Então, no meio do caminho tinha uma pedra. Ao longo da minha vida eu tive dificuldades. Sabe-se que pela gramática normativa devia-se usar o verbo haver no lugar do tinha. Drummond escolheu o verbo ter. Por quê? Porque o vocabulário é restrito? Não. Porque achou mais fácil assim? Não. Já que a palavra havia estaria mal empregada. C. A resposta correta. A repetição de palavras neste poema demonstra falta de conhecimento da língua? Não, né? Mostra despreparo? Não. Cria a força positiva poética do poema. Ele repete para que fique uma coisa repetida mesmo, para que a gente entenda que ele teve várias pedras no meio do caminho, várias dificuldades da vida. As palavras pedra e caminho nesse poema foram usadas no sentido figurado, né? Denotativo, alternativa B. Não é realmente pedras, não são realmente caminhos, é a vida e os problemas. Tinha uma pedra no meio do caminho. A palavra grifada, que é caminho, neste verso se classifica como substantivo, alternativa E. 7. Nunca me esquecerei desse acontecimento. A palavra grifada, que é nunca, neste verso classifica-se como um advérbio de negação. Nunca é um advérbio de negação. Advérbio é aquela palavrazinha que no momento, até então, acompanha verbo, acompanha algumas outras coisas, né? Ele acompanha o verbo para modificar o verbo de alguma forma. Eu tenho... Ontem fui ao parque. Ontem é um advérbio de tempo que está acompanhando o verbo fui, marcando qual horário, em qual momento ele foi ao parque. E aí, no caso, nunca me esquecerei, é um advérbio de negação, que está acompanhando o esquecerei. Está acompanhando o pronome me, juntamente com o verbo me esquecerei, né? Fazendo uma negação aí dessa expressão que o poeta usa no poema, tá? A gente refletindo um pouquinho sobre o poema, a gente percebe que o que Drummond queria... Esse poema é muito famoso, é um dos poemas mais famosos dele, e diz isso, né? Na vida a gente vai ter diversas dificuldades e todas nós vamos superar.
na vida das minhas retinas tão fadigadas. Nesse verso, a palavra grifada se classifica como um advérbio de, que no caso tão fadigadas, de modo, né? Alternativa D. Fadigada é cansada, é a forma como, o modo como estão as retinas dele, né? Aquela parte dos olhos. A palavra pedra e caminho no texto de Drummond são exemplos da seguinte figura literária: metáfora. A gente viu isso na questão, ele usa essas palavras como metáfora, né? Não significam nem pedra nem caminho, significam dificuldades e a vida. Todas as alternativas abaixo estão de acordo com o poema de Drummond, menos uma, né? Exceto o poema se constitui de versos livres, o poema é moderno, esse poema é um soneto, ignorou-se o uso de rima, ignorou-se o rigor da metrificação. Sim, o único erro que está aí é que esse poema não é um soneto. Um soneto, ele tem 2 tercetos e 3 quartetos. É uma forma como é escrito o poema, tem uma regra. E esse poema dele não segue a regra do soneto, então não é soneto. Qual é o cenário que se propõe no leitor do poema? É um caminho, né? Uma estrada. Para que a pedra seja tão significante e levada em consideração no poema, como você imagina? Eu imagino grande, né? Uma pedra muito grande. Você conhece situações, já ouviu falar de algo em que uma pedra tenha causado tamanho impedimento? Eu não conheço. Vocês conhecem? Que situação simbólica, né? Essa pedra simboliza essa pedra? Simbólica, né? Esta pedra e esse caminho podem estar representando as dificuldades que aconteceram na vida dele, né? A gente sabe que Drummond perdeu filho novo, né? Com dias de nascido. Depois ele perdeu uma filha, a esposa também faleceu. Então essa pedra no meio do caminho, para ele, naquele momento que ele escreveu esse poema, pode estar querendo significar isso. Essas perdas que ele teve ao longo de sua vida, né? Ao longo de sua história. Todos esses momentos de dificuldades que ele teve. Quais são os versos que demonstram essas situações aqui, né? No momento em que narra a experiência, o eu lírico mostra-se bastante experiente, vivido, talvez idoso. Quando ele fala, né, nas minhas retinas cansadas. Então, retina, aquela parte do olho, é cansaço por conta da idade que ele tem passado. Passou-se muito tempo desde aquela experiência, porém, ela continua vívida e permanecerá. Tem uma hora que ele diz, acontecimentos que eu jamais esquecerei, alguma coisa desse tipo. Então, isso demonstra, essas duas partes desse versos, demonstra na primeira a vista cansada, né, as retinas cansadas, e no segundo, quando ele diz que ele jamais vai esquecer. Então, significa que a lembrança continua muito vívida, permanecerá na vida dele.